A final da Copa América ficou definida entre Argentina e Colômbia, e a seleção brasileira novamente decepcionou, o que infelizmente já não é mais novidade para ninguém. Os comandados por Dorival Júnior foram eliminados nos pênaltis para o Uruguai e protagonizaram várias cenas complicadas pré e pós-eliminação, sendo uma delas os jogadores fechando o treinador Dorival na hora daquela famosa rodinha de motivação antes das penalidades. Claro que essa imagem repercutiu o mundo todo, afinal, o treinador, que seria a autoridade do time, ficar totalmente deslocado e ainda tentar estender o dedo como quem pede autorização para falar em meio aos jogadores não é algo que vemos todos os dias. A mídia do Brasil também não perdoou, e os principais jornalistas do país saíram descascando todo mundo em relação a isso. O ex-jogador da seleção e pentacampeão do mundo, Vampeta, falou um pouco sobre isso. Se liga só. Tira, ele tava tentando entrar na roda e não conseguiu. Ele tava levantando o dedo aqui, ó. Kiko, me deixa entrar. Não se jura pelo céu nem pela terra, nem por nada. Esse que vos fala, na hora eu tava vendo o jogo com 4 amigos. JJ, que é seu amigo, Pita, eu e Marquinhos Pica-Pau. Meu parceiro. Tava com uma garrafa de vinho. Juro por Deus, Pedro, eu falei, o que é aquilo ali? Eu falei, o que? Eu digo, como é que pode o treinador tá fora da roda e o outro tá dentro? Eu não sabia que nessa merda... Já sabia, previa, porque eu fui atleta da seleção, já tinha uma oportunidade levantando o de dedinho. ganhar a Copa América. Gente, é ridículo a imagem. Ele tá levantando o dedinho como se ele estivesse na sala de aula Já pedindo tive a pra oportunidade falar. de ganhar a Copa América, mas não me surpreende em nada. A situação realmente foi vexatória. Ninguém entendeu muito bem o que aconteceu ali, e quando caiu na boca do povo, foi pior ainda. O cara é técnico e foi excluído da rodinha do próprio time. Isso diz muito sobre o trabalho do Dorival Júnior na seleção. Essa cena do Dorival tentando entrar na rodinha dos pênaltis já está eternizada. E não tem como ser diferente, todo mundo sabe que ele nunca teve comando. Isso é inadmissível para um treinador da seleção brasileira, que seja demitido já no voo de volta. Porém, para toda moeda existem dois lados, e o próprio treinador decidiu se defender das acusações em uma entrevista para a ESPN, explicando sobre esse momento e falando que na época que era jogador, ele nunca gostou dessas rodinhas de gritos antes das decisões. Participei de muitas e muitas decisões desse tipo, não naturalmente em seleções, explico, em clubes. E nunca gostei de ouvir nada a partir do momento do apito final do árbitro. Eu sempre me concentrei muito, por quê? Porque eu havia treinado para possíveis penalidades. Eu havia me preparado. O que eu precisava era uma recomposição emocional para aquele momento, ao final de uma partida de 90 aos 120 minutos. Então eu sempre tive isso muito comigo. Eu nunca participei de roda nenhuma, porque eu acho que é o momento do atleta com o atleta. Se eu pegar uma prancheta na minha mão para demonstrar autoridade, para demonstrar uma segurança, eu não preciso, então eu não tenho capacidade para ser um treinador. Tudo aquilo já vinha e já estava definido. Os batedores, naquele momento, até porque você trabalha com variações ao longo da partida, você nunca sabe quem finalizará a partida. Ao mesmo tempo que já estava definido, eu deixo os jogadores bem à vontade. Isso aconteceu outro dia no São Paulo Futebol Clube, o último clube que eu estava, uma decisão justamente contra o Sport. Deixei os jogadores à vontade, porque é o momento deles para com eles. Única palavra que eu falei, concentração. Se preocupem com isso. Eu vi, de um modo geral, a equipe tranquila, não preciso intervir. Por quê? Ou uma tranquilidade em excesso, ou um nervosismo em excesso, o treinador precisa intervir. Percebi, falei com um outro jogador, antes de fecharmos, não havia problema. Naquele momento, o quarto árbitro me chama justamente para mim apontar quem seria o corte, porque eles haviam tido um jogador expulso e nós precisaríamos de um corte naquele instante. O técnico ainda seguiu se justificando e disse que as pessoas foram desonestas com ele e tiraram um corte totalmente fora de contexto. Se liga só. Fiquei muito chateado com tudo que aconteceu, muito em excesso. Por quê? Porque foram levianos ao extremo. Por um recorte desnecessário, contestar a atuação que nós tivemos ao longo de todo esse processo. As pessoas me conhecem muito bem, poderiam ter me abordado, poderiam ter me perguntado de uma maneira mais direta. Inclusive, naquele momento eu nem entendi muito o sentido da pergunta, o porquê da pergunta. Até a minha resposta, eu nem sei como foi naquele instante. Não, você explicou que você não estava na roda, mas você já tinha falado com cada jogador individualmente as coisas que você achava que devia falar para cada um. Exatamente, ali no e que foram poucos, um detalhe ou outro, até porque eles treinaram e não foi um treinamento de um dia para o outro. Mas mesmo assim, essa justificativa não foi o bastante para tirar as críticas de cima dele, e os comentários descascando ele continuaram acontecendo.
Dessa vez, veio só um tal de Mauro César. Isso aí eu chamo de gestão de crise, né? É uma tentativa de gestão de crise, ou seja, pegou muito mal a eliminação e esse comportamento dele ali fora da rodinha, teve uma péssima repercussão. Na hora a gente percebeu isso, comentávamos isso fora do ar, o Flávio estava ainda na transmissão lá do Nilson, a gente estava ali no estúdio, eu, você, o Piperno, acompanhando o final da partida e falando a respeito da mesma. Quando houve aquela situação antes dos pênaltis, né? A gente até falava na hora ali, pô, que absurdo. Na hora eu chamei tua atenção e falei, pô, Thiago, que porra é essa? Os caras levantando o dedo, pô, o que tá acontecendo? O Vampeta tava lá no ninho, viu a mesma coisa, teve a mesma reação. Essa reação, gente, se fosse um daqueles filmes que você pega várias pessoas reagindo a uma determinada situação simultaneamente, seria aqueles vários quadradinhos na tela e todo mundo reagindo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Pô, o que é isso? O técnico tá do lado de fora? Bem, eu acho que é uma tentativa de gestão de crise, porque ficou a imagem de um técnico sem autoridade, sem pulso. E aí o que ele faz? Ele tenta falar grosso. Mas ele não tem que falar grosso com quem o critica, porque quem o critica está fazendo de forma pertinente, porque o desempenho foi ruim e esse comportamento dele não é o comportamento de um comandante, de um líder. É óbvio, gente, é óbvio. Mas não tacaram somente paus e pedras no treinador, e também tiveram aqueles que saíram em defesa do cara, como o famoso craque Neto, que falou um pouco sobre a situação e passou a mão na cabeça do Dorival. As pessoas estão dando pau no Dorival Júnior. Cara, quando o jogador se reúne para bater pênalti, já é uma vergonha ir pros pênaltis, certo? Só que ninguém fala disso. As pessoas que comentam futebol, que fazem programa de televisão, né? E aqui não vai entrar isso aqui. Eu só vou dar minha opinião sobre isso, que nem dei ontem e vou dar hoje, que eu tava assistindo o Jogo Aberto. Que o Dorival... Mas o que o Dorival Júnior pode fazer com um Danilo que não joga nada? O que o Dorival Júnior pode fazer com o Rafinha que não se responsabiliza? Convocar, né? Isso a gente pode criticar. Você convocar esse tipo de jogador é responsabilidade. Mas vocês querem transferir tudo aquilo que aconteceu de ruim na Copa América porque o Dorival Júnior foi... Mas qual treinador, meu irmão? Os caras já treinaram. E se não treinaram, a gente nem sabe. Quando vai para essas cobranças de pênaltis. Meu irmão, como que vocês podem querer acabar com o Dorival Júnior, com a reputação dele maravilhosa em termos profissionais, porque ele abraçou os caras ali e talvez os jogadores não escutaram ele. E não escutaram mesmo, porque a imagem mostra isso, certo, Veloso, Souza e Nicola? Certo. O que o Dorival Júnior tem que fazer? Entra no meio e falou, Danilo, sai daqui que você não joga nada, irmão. Ô, Militão, sai daqui que você não joga nada também. Vocês são tudo jogadorzinho pé de rato. Vocês são tudo galinhazinha. Porém, querendo ou não, o fato do treinador não ter participado da rodinha sobre os pênaltis foi péssimo para toda a seleção. A explicação do Dorival também não convenceu muita gente, já que rapidamente procuraram nos seus clubes anteriores e descobriram que ele já participou de momentos semelhantes, como na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. O Brasil terá um caminho longo pela frente, principalmente para reconquistar a simpatia dos torcedores pela camisa verde e amarela. Uma das chaves para retornar ao topo é abandonar o sentimento de nós contra eles. Afinal, todos temos o mesmo objetivo, ver o Brasil provando mais uma vez o porquê é a maior seleção do mundo. Então por que existe essa sensação de conflito entre pessoas que buscam o mesmo ideal? Não tem motivos para isso, pois no fim, todos queremos ver a seleção no topo do mundo, seja como jogador da Premier League ou o volante que suja a camisa no Campeonato Brasileiro, já que status por si só não ganha campeonatos. É o trabalho árduo e o suor derramado em campo que fazem a diferença.